Bom, chegamos ao penúltimo capítulo do livro de Mateus, capítulo 27. Ele vai abordar o que ocorreu desde que Jesus chega à presença de Pilatos até o seu sepultamento. Então, no romper do dia seguinte, todos os sacerdotes principais e anciãos do povo entraram em conselho, tentando então achar os argumentos para a condenação de Jesus à morte. Aí eles o amarraram e levaram ele, entregaram ao governador, que era o Pôncio Pilatos. Concomitantemente a esse fato é relatado o episódio do remorso e do suicídio do Judas Iscariotes. Quando Judas viu que a sua traição levou Jesus a ser condenado, ele, em função do remorso, foi devolver o dinheiro que ele tinha acertado para trair Jesus, as 30 moedas de prata, lá para os sacerdotes, assumindo que ele pecou traindo um sangue inocente. Só que aí os sacerdotes responderam: isso é problema teu agora, vive com a tua consciência, já está feito. E aí o Judas então jogou as moedas, né, e saiu dali e foi se enforcar. Aí os sacerdotes pegaram então essas moedas para ver como eles próprios, consciente ou inconscientemente, sabiam que estavam fazendo a coisa errada, porque eles não pegaram esse dinheiro e devolveram para o altar das ofertas. Eles utilizaram esse dinheiro para comprar um lote de terra de um oleiro, para fazer dele um cemitério de forasteiros. E isso é mais um dos episódios que ocorreram aqui, que vem de encontro a uma profecia. Essa profecia ela está lá em Zacarias 11, 12 e 13, e que o profeta Jeremias diz: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e os deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então isso já havia sido dito lá há muitos e muitos anos antes do nascimento de Jesus, numa profecia, e exatamente se cumpriu agora, quando os fariseus então pegaram as 30 moedas que o Judas jogou de volta lá, que haviam sido o preço que foi dado por Jesus, e compraram um campo do oleiro. E até hoje esse campo é conhecido como Campo de Sangue lá. E aí o texto continua então com o interrogatório de Pilatos a Jesus. E Pilatos questiona se ele é o rei dos judeus, e Jesus responde: tu tá dizendo isso, né? Tipo, não preciso nem eu afirmar, tu já está atestando isso com a própria pergunta. E aí os sacerdotes, com diversas acusações, Jesus não respondeu nada, e aí o Pôncio Pilatos questionou: por que tu ouve todas essas acusações e não fala nada? E Jesus continuou sem responder. Só que o Pilatos, ele percebeu que não tinha nada de culpa na pessoa de Jesus, que ele de fato, tudo indicava que ele era inocente e que era birra por parte dos judeus. E aí o Pôncio Pilatos, eles tinham um costume pela época, né? Lembrem que a gente estava celebrando a Páscoa dos judeus nesse período, dava o indulto para algum dos presos, né? Hoje a gente chama de indulto, e era um costume que já tinha naquela época, de pegar dos presos e soltá-lo, conforme o povo quisesse. E aí tinha lá o Barrabás. A história conta que esse Barrabás, para alguns, ele era mais parecido com o que eles esperavam de Jesus. Esperavam um guerreiro, né, que fosse ir contra os reis que dominavam e subjugavam o povo de Israel. E o Barrabás era uma figura mais ou menos assim, mas ele era um bandido violento e tal, e Jesus chegou na calmaria, na paz, e pregando o amor, e não era bem o que eles esperavam
pelo que entendiam das escrituras, né? Quando era dito que Jesus viria para restaurar Israel, para libertar o seu povo, eles entendiam isso como uma forma mais humana, no sentido de, através de guerras, assim como Davi fazia, né? E aí o Pilatos perguntou então para o povo quem é que eles queriam que soltasse, né, por ocasião da Páscoa, se soltava a Jesus ou a Barrabás. Só que aí os fariseus já foram instigando o povo para que o povo pedisse por Barrabás e condenasse a Jesus, né? E aí então o povo reagiu dessa forma, pedindo que soltassem a Barrabás. E é mencionado aqui que a mulher do Pilatos mandou dizer ele para que ele não se envolvesse com esse justo, porque ela em sonho tinha sofrido muito a respeito dele. Então veja bem, assim, aí é a questão da falta de pulso. Era o governante que poderia decidir alguma coisa ali, mas ele resolveu, e daí vem a origem da palavra, lavar as mãos, né? Porque o Pôncio Pilatos, como era costume naquela época, quando queria se eximir de culpa em cima de alguma coisa, lavavam as mãos. E ele pediu então que trouxessem, depois da insistência do povo em crucificar Jesus e libertar Barrabás, ele disse então isso aí está na mão de vocês. E pegou uma bacia de água, lavou as mãos num ato simbólico, querendo demonstrar que o que iria acontecer não seria culpa dele. E aí quando ele disse isso, né, então o povo mesmo já assumiu que caia sobre nós o seu sangue, sobre nossos filhos. Trouxeram maldição para si próprios, né, pelo que a gente vê nesse texto. E aí o Pilatos então soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e aí entregou-o aos seus algozes para ser então crucificado. E aí retoma-se o martírio de Jesus, que ele é entregue aos soldados, e aí os soldados começam a zombar, a caçoar dele. Primeiro tiraram as roupas que ele tinha e colocaram nele um manto escarlate e uma coroa de espinhos, fazendo uma alusão tosca, né, e irônica com relação a ele ser o rei dos judeus. E aí colocaram essa coroa de espinhos na cabeça dele e um caniço na mão direita. Aí ficavam se abaixando na frente dele, escarnecendo, dizendo salve o rei dos judeus, cuspindo nele. Aí pegavam esse caniço que estava na mão dele e batiam na cabeça dele. Tentem imaginar essa situação, né, de humilhação, de sofrimento que Jesus está passando uma após a outra, né, no caminho até a sua crucificação. Depois de terem se cansado de escarnecer Jesus, então tiraram o manto e colocaram de volta as roupas que ele tinha, e aí levaram ele para ser crucificado, e começa a Via Crucis. O Evangelho de Lucas, ele vai ser mais detalhista com relação a tudo isso que aconteceu com Jesus, e aqui na sequência já passa pro episódio em que Jesus já está cansado, já não consegue mais carregar a cruz, e aí no caminho os soldados passam para um homem chamado Simão. Obrigaram ele então a carregar a cruz para Jesus. Jesus já tinha sido tão maltratado que já não tinha mais forças para carregar a cruz. Então Jesus é levado a um lugar que se chamava Gólgota, que tem por significado o lugar da caveira, e lá lhe deram um vinho com fel. Fel é uma coisa muito amarga, ruim de beber, então talvez dá para imaginar que seria um vinho estragado, assim, meio avinagrado, ou alguma mistura, né? Mas em tese algo que tornou ruim o vinho. Então deram para Jesus beber isso, e Jesus provou, viu que era ruim, aí não quis beber. Depois de então terem crucificado ele, tiraram todas as vestes dele e repartiram entre si, tirando na sorte quem ficaria com o quê. Também acima da cabeça dele colocaram a inscrição: este é Jesus, o rei dos judeus, em tom de zombaria, né? Mas ficou famosa essa inscrição na cruz de Jesus.
E também foram crucificados naquele mesmo dia, ao lado de Jesus, 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Todos que vinham passando por ali blasfemavam de Jesus, balançando a cabeça e dizendo, provando que Jesus tinha dito que poderia destruir o santuário e reedificar em 3 dias, então que ele se salvasse a si mesmo, se ele é mesmo o Filho de Deus. Também os sacerdotes, os escribas, passavam por ali e zombavam dele, dizendo que salvou os outros e não consegue se salvar a si mesmo. Se é rei de Israel, desce, e aí vamos crer em ti. É como se ele não tivesse apresentado provas suficientes para que crescem que ele é o Filho de Deus, né? E então, diziam ainda que confiou em Deus, pois venha livrar agora, se de fato lhe quer bem, porque disse, sou Filho de Deus. E aí depois vem o relato da morte de Jesus. O texto diz que por 3 horas houve trevas sobre a terra, um período de 3 horas em que deveria ser dia e ficou escuro. E ao final desse período, então Jesus exclamou, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o tamanho do desespero, né? Jesus estava ali sabendo que ele teria que morrer e ressuscitar, mas o sofrimento estava tanto que ele faz esse questionamento para o pai dele. E aí o pessoal começa a murmurar uma série de coisas ali, achando que ele estava chamando por Elias e tal. E depois Jesus mais uma vez então clama outra vez com uma voz forte, e aí é o último suspiro dele, e então ele entrega o Espírito. Nesse momento o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo, e o véu ele separava lá no santuário a parte onde Deus estava, e aí ali só os sacerdotes podiam entrar, do restante do santuário onde então os judeus iam para fazer suas orações, suas ofertas, né? E esse evento simbólico do véu se rasgar pode nos mostrar diversas coisas. Primeiro, que ele está tirando essa separação que distinguia os sacerdotes, tipo, só o sacerdote tinha acesso a onde Deus estava, e aí isso passou a ser aberto então a todos terem esse acesso, né? Como também ele pode ter uma figura simbólica de que Deus se retirou ali do santuário em função do que eles fizeram. Aí então assim, os centuriões que estavam ali na volta, os soldados, muitos deles viram tudo aquilo ali acontecendo, todas aquelas coisas assim absurdas, aquela escuridão toda e o barulho, essa situação que ocorreu lá no santuário. E aí conta o texto que alguns deles que estavam ali guardando reconheceram, olha, realmente esse era o Filho de Deus. E estavam ali algumas mulheres das que ficavam seguindo a Jesus, né? E entre elas estavam a Maria Madalena e a Maria, mãe de Tiago. Depois ocorre o sepultamento de Jesus. Então no final da tarde, um homem rico da região lá, o José de Arimateia, ele vai até o Pôncio Pilatos e pede o corpo de Jesus. E então o Pilatos mandou que fosse entregue conforme esse José de Arimateia havia pedido. E aí ele tomou então o corpo e envolveu num pano de linho, né? E o depositou num túmulo novo que ele mandaram abrir na rocha, né? E aí com uma grande pedra eles fecharam a entrada então desse sepulcro, e por ali ficaram assentadas na frente da sepultura então as 2 Marias. Então no dia seguinte os sacerdotes foram falar com o Pilatos, mostrando uma preocupação, que para mostrar como eles ouviram tudo que Jesus estava falando e poderiam ter feito essa associação facilmente com as profecias e identificado que Jesus era o Filho de Deus, mas resolveram não acreditar nisso. Então vejam só, eles chegam aqui para o Pilatos e dizem, esse cara aí, ele ficava dizendo que ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia. Então, para que não
forjem essa situação, que roubem o corpo de lá para depois dizer que ele ressuscitou, então precisamos colocar guardas lá. E aí o Pilatos então atendeu, deu uma guarnição para ele de guardas para ficarem lá guardando o túmulo, para evitar que alguém fosse lá roubar o corpo e depois, com base nisso, né, declarasse que ele ressuscitou. E aí então assim foi feito, e os guardas foram lá selando a pedra e ficaram ali para fazer a guarda então do túmulo. Então aqui termina o capítulo 27 e depois veremos o 28, que é o último, onde é relatada a ressurreição.